Bom, e é mesmo um privilégio tirar as suas dúvidas sobre temas distintos, cuidando assim do seu bem mais precioso. Nas últimas semanas, a internet foi bombardeada por uma onda de vídeos que envolveu celebridades e pessoas comuns. Foi o Ice Bucket Challenge, o banho de gelo que contagiou as redes sociais e foi um desafio proposto por uma organização americana sem fins lucrativos para divulgar a causa e incentivar as pesquisas no campo da esclerose lateral amiotrófica. Bom, até eu aceitei o desafio proposto pela Mama Busqueta aqui, tomei um banho de papel com o Vanucci aqui no programa, em função dessa falta d'água, achei que era justo isso. E apesar do grande número de doações e compartilhamento, essas causas, tratamentos e consequências da ELA acho que foram pouco abordadas pelos grandes veículos de comunicação. Então, para entendermos melhor a complexidade da esclerose lateral amiotrófica, nós vamos receber um especialista no assunto. Ele é chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Eu recebo hoje o patologista neuromuscular, Dr. Benny Schmidt. Obrigado por ter vindo. Parece um galã, agradeço. Não um médico. Tudo bom? Obrigado por ter vindo, bem. Eu é que agradeço. Muito obrigado, querido. Doutor Benny, mesmo após essa grande divulgação que foi feita aí, né? Até eu entrei nessa, da esclerose lateral amiotrófica, na internet a gente não sabe, de fato, como é que se dá o desenvolvimento dessa doença, que já tem até o apelido dela com as iniciais, que é o ELA, e como ela age no organismo. Estamos aqui esperando as suas ponderações, a sua aula. É uma doença cruel. Uma doença cruel porque ela é neuromuscular. Ela compromete os neurônios de todo o sistema nervoso e, por sua vez, cursa com perda de massa muscular em todo o organismo. Com isso, as pessoas vão perdendo os seus movimentos e ela é cruel porque não existe um tratamento específico e a pessoa, na maior parte das vezes, não perde poder cognitivo. Quer dizer, as pessoas morrem inteligentes. Olha, eu fui acometido por uma virose complicada dessa. Eu tive uma patologia complicadíssima, né? Que foi uma coisa também neuronal e tudo. Faz muito tempo atrás. Eu tive uma polirradícula neurite. Não foi Guillain. Foi polirradículo crônico. Foi a polirradícula. Não foi Guillain, porque Guillain o que eu estudei de neuropatia periférica, meu Deus do céu. Eu cheguei a receber mais de 10 mil telefonemas. Eu acho que existe uma endemia de doença do sistema nervoso, principalmente de doença nervoso periférico, né? Porque, de fato, o nervoso central fica impecável, inteligente, tudo, tem fome, tudo, mas perdia os movimentos e a dor era insuportável. Cheguei a tomar 3 amporas de Demerol, que é morfina, né? O importante, Rony, é que você está aqui agora, né? E eu bonito. Acho. Né? Geri, obrigado. Obrigado. Como sempre, que sua saúde permaneça assim muito tempo. Obrigado, querido. Vamos falar das causas da esclerose lateral amiotrófica. Que há diferença entre outros tipos de esclerose, né? Que eu tive envolvido, foi voluntário de um monte, esclerose múltipla, mas ela é diferente. Rony, a gente não pode falar sobre as causas porque a gente não conhece. Então, só existem hipóteses. A gente poderia passar uma noite inteira discutindo hipótese viral, autoimune, assim por diante, né? Agora, esclerose é bacana a gente deixar um conceito acadêmico. Esclerose é a mesma coisa que a fibrose da pele, por exemplo. Tá. Porque o sistema nervoso não tem tecido conjuntivo. Então, a esclerose, na verdade, é uma gliose, quer dizer, uma proliferação de células do sistema nervoso que não são neurônios, mas estão em íntimo contato com essas células nervosas, né? É diferente a esclerose, por exemplo, múltipla, da esclerose lateral amiotrófica. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, né? Então tem um forte apelo emocional, né? Como as polirradiculoneurites. Meu Deus do céu. Né? Mas na esclerose múltipla é um processo desmielinizante. Enquanto que na ELA,
A lesão é degenerativa e do corpo celular. No meu caso, por exemplo, a mielina fica impecável, mas a raiz, o que cobre, vamos explicar, é como se fosse um fio, né? O isolante é a mielina, né? Isso. E a parte condutora, que é a raiz nervosa, está dentro. O meu negócio era dentro. O lado de fora bonitinho, por dentro qualquer coisa. Não quero nem me lembrar mais disso, mas já passou. Agora, o caso mais conhecido da doença é de um dos maiores cientistas da história da humanidade, quem eu sou fã, todo mundo é, que é o físico Stephen Hawking, que ele foi diagnosticado, garoto ainda, parece que tinha 21 anos, né? Ele tem 72 hoje. Existe média de... Existe uma média que ela é de 4 anos de vida, na era clássica, né? Mas o prognóstico, ele deveria o médico deveria ter muito cuidado em oferecer o prognóstico. Haja visto o caso do Stephen Hawking, que está vivo até hoje e já matou 4 médicos, né? Quer dizer, ele já passou por 4 médicos que previram, teoricamente, a morte dele. Os médicos morreram e ele acabou ganhando o prêmio Nobel, sendo portador de ela, né? Então ele é um grande exemplo, né, para deixar uma mensagem, né, de que a gente pode continuar trabalhando mesmo estando doente. Claro. Não é porque a gente está doente que a gente deve deixar de trabalhar. Se bem que a ela dele foi bastante complexa, né? Foi bem severa, né? É porque o último músculo, os músculos são comprometidos, todos eles, o músculo da deglutição, por isso que a pessoa tem disfagia, os músculos responsáveis pelo movimento do esqueleto, porque os neurônios são os neurônios motores, mas os últimos músculos, e ninguém sabe explicar por quê, que permanecem com capacidade para se contrair, são os músculos das regiões oculares. Então as pessoas conseguem, com ela, existem escritores brasileiros, a Dona Leide, que escreveu um livro e que, incrível que pareça, ela disse para nós, na neuromuscular, que a ela permitiu com que ela se encontrasse com a real felicidade, porque ela passou a conviver mais com o neto dela. E ela escreveu o livro piscando os olhos. Existem hoje aparelhos, algoritmos, que você pode produzir livros e literatura com piscar dos olhos ou olhando para a máquina, que ela lê o seu olhar, sim e não, e também lê o abecedário, cada vez mais desenvolvido, Rony. Que coisa fantástica. No caso do Hawkins, por exemplo, ele até fala via computador. Exatamente. Mas como é que ele opera aquilo? Ele opera com os olhos, com a visão. Então é um treinamento, né? A pessoa logicamente, ela tem um treinamento. É muito difícil manejar. Eu mesmo já fiz essa experiência. É muito difícil você manejar com os olhos as letras para você construir as frases. Mas depois que você treina, existe uma propriedade do sistema nervoso central que se chama neuroplasticidade. Então, quando a gente perde alguma coisa do sistema nervoso, a outra fica melhor, vamos dizer assim. Então, essa outra que fica melhor é que tem certas pessoas que manejam brilhantemente esses aparelhos. Interessante. E são produtivas até o final da vida. O caso dele, inclusive. O caso dele, que é o exemplo mais lindo que se tem dessa doença. Agora, tem algum gênero que é mais afetado? Homem ou mulher? Homem. Homem. Na proporção de mais ou menos 2 para 1. Tá. Eu tenho uma amiga que tem essa doença, né? E os pais são conhecidos, inclusive, e é uma luta, meu Deus do céu. A gente tem, inclusive, aqui umas imagens, só para a gente ilustrar nosso papo, e tem mais do Stephen Hawking aqui que nós gravamos, nesse desafio do balde de gelo. Olha lá, ó. Só rodar. Olha que coisa interessante. Gente, olha que você vê que isso deve ter sido filmado por... Hoje todo mundo é fotógrafo e cineasta, né? Porque todo mundo tem o telefoninho, né? Perdão. O que impressiona nesse homem é a força de viver, né? Como ele considera a vida sagrada, né? Agora, o balde d'água, Rony, ele tem 2 características. São os filhos dele, você sabe, né?
é muito bom, foi muito bom para as sociedades de esclerose lateral amiotrófica do mundo inteiro, da qual a brasileira faz parte, certo, né? Porque é preciso dinheiro para que a gente faça pesquisa, né? Além da inteligência. Mas, infelizmente, ela também tem um lado ruim, como tudo na vida é ambivalente, né? Sem dúvida. Então, muita gente que não estava comprometido com uma doença tão séria, acabou se aproveitando disso para aparecer na mídia. Esse é o lado pejorativo, né? Esse é o lado do brincadeira horroroso, né? Do balde d'água, mas que precisa ser citado, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que não tem cura para a doença, mas será que existe algum sintoma que pode ajudar no diagnóstico, na detecção? O diagnóstico, Rony, é muito difícil. Também, né? Um bom neurologista, por exemplo, demora às vezes 1 ano. Né? O presidente da Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica já demorou mais de 1 ano para fazer esse diagnóstico. Porque nem toda doença que cursa comprometendo o neurônio motor é ela, né? Sim. Precisa tomar cuidado, claro, né? Claro, Precisa deixar claro. esse aviso, aos nossos colegas, né? Agora, essa doença tem... Eu sou reabilitador, né? Trabalho com reabilitação. Nessa doença, você não pode chamar o tratamento de reabilitação, porque a pessoa não tem a tendência de melhorar. A gente chama isso dignidade de viver. Então, qual é o objetivo de um reabilitador nessa doença? Dar dignidade para viver. Todo mundo tem o direito de nascer, viver e morrer com dignidade. Sem dúvida. Então, uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista, uma fisioterapeuta que entenda de patologia muscular, para tentar manter a massa muscular o maior número de tempo possível. A água, muito importante, a hidrocinesioterapia, trabalho na água para manter a marcha o maior tempo possível. E, como eu te disse, é permitir com que essa pessoa tenha dignidade de viver. Ou seja, não existem tratamentos possíveis. Existe uma droga que aumenta um pouco, de 3 a 6 meses, a média do lifespan, da longevidade, que é o riluzol, que é um inibidor do glutamato, né? De um neuroreceptor. É irrelevante filosoficamente, não sei, Rony, porque como uma vez um amigo me disse, uma borboleta às vezes vive um dia. Se um dia não fosse importante, para que nasceria uma borboleta? É lindo, obrigado. Isso aí é para então, bater na boca, de fato. Em 3 a 6 meses, às vezes a gente pode fazer tanta coisa, não é verdade? Tem toda então, a razão. É um pouco complicado a gente dizer que isso é irrelevante. Fui infeliz, porque na verdade a vida é um prêmio. Não importa o tempo, né? Não importa o tempo. E eu devia ter descoberto isso há mais tempo. Como descobri? Mas não para falar uma bobagem desse quilate. Imagina, isso não é bobagem. Bom, novamente falando desse desafio aí que invadiu a internet nas últimas semanas, por que essa história da ela com o balde de gelo? Eu não entendi. Por que fazia parte da campanha esse banho de gelo? Olha, nós aqui no Brasil realmente não sabemos como isso se originou, né? A gente sabe que isso virou uma epidemia, né? Mas essa epidemia deixa uma mensagem, por exemplo, muito importante, que eu gostaria de destacar aqui hoje à noite. Que não, a pessoa... não é pecado a gente perder a fé quando a gente tem um acidente, uma polirradículo neuropatia, quando a gente tem uma notícia ruim. Mas o que a gente não deveria perder nunca é a esperança. Porque o dia de amanhã não pertence ao médico, Rony, pertence a Deus. Então, os médicos errariam muito menos se eles fizessem menos prognósticos, perdão. O dever do médico nessa doença, na esclerose lateral amiotrófica, repito, é dar dignidade de viver, né? E essa campanha foi muito importante, porque a sociedade brasileira, por exemplo, esse dinheiro não vai para nenhum político, não vai para nenhuma campanha de nenhum deputado, esse dinheiro é gasto com os pacientes, com fraldas, com cadeira de rodas, com compra de medicamento, né? Então, eu particularmente sinto muito orgulho de pertencer à neuromuscular, que é um trabalho que me deixa feliz.
Ah, que coisa boa de ouvir. Olha, foi uma pauta que pra gente foi uma lição essa história, viu? Porque da estupidez que eu falei, que tinha uma doença considerada incurável, estou aqui fazendo essa entrevista com o Dr. Bennick e de repente a esperança de fato pode ser, quem sabe em 3 meses descobre uma droga nova. Pois é. É isso aí. Querido amigo, muito obrigado. Elegante no último nível. Muito obrigado pelo elogio. Um galã. Muito obrigado. E a competência. Eu queria, se você me permitir, deixar duas mensagens finais. Pode deixar. Você me permite? Ah, por favor. A primeira é que não é porque uma pessoa está doente que ela precisa deixar de ser feliz. A gente pode estar doente e continuar sendo feliz, e esse homem é o nosso maior exemplo para a nossa condição humana. E a segunda mensagem é a dedicação que eu vou fazer agora para você. Né? Hoje eu sou um andarilho, andei muitos quilômetros hoje pela cidade a pé, vi a cidade emporcalhada, me lembrei do livro do George Orwell, né? Sim. Mas, ao contrário dele, eu não acredito que todos os indivíduos sejam porcos, né? Existem indivíduos diferentes e que fazem a diferença e que valem a pena. E hoje eu queria dedicar essa nossa apresentação aqui a um homem que vale a pena, a você, Ronifon, sem hipocrisia alguma. E mais, estar no seu programa todo seu, pessoalmente, é ainda uma das poucas coisas que eu tenho prazer de assistir na televisão. Não me envaideça assim, Benny, por favor. Nosso programa é simples. Eu acho só que nós prestamos serviço, como é o nosso caso aqui, tentamos levar informação, tentamos fazer com que as pessoas tenham entretenimento sadio e, fundamentalmente, fazer com que a vida valha a pena. Me perdoa pela estupidez que eu falei aqui dos 3 meses. Imagina, foi uma honra estar aqui. Obrigado. Em nome da Neuromuscular, a gente agradece imensamente essa oportunidade. Volte quando quiser. Muito obrigado, que você tenha um ótimo programa. Obrigado, querido. Dr. Benny Schmidt, ele é o patologista neuromuscular, ele e a sua equipe são responsáveis pelo acervo de doenças musculares do mundo, pelo maior acervo de doenças musculares do mundo, neuromusculares no caso dele, com mais de 12 mil biópsias realizadas. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu agradeço novamente essa oportunidade. Volte quando quiser. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado.